que é que Deus está falando hoje para nós, né? Então eu queria falar com vocês, se não der para fechar aqui os pontos todos que eu quero conversar com vocês sobre isso, o que é que Deus está falando hoje para nós, tá? E a gente vai pelo menos alguns pontos, a gente vai conseguir fechar nesses 40 minutos aí, tá certo? Então, a primeira coisa que Deus está falando para nós é que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tá? Lá em Hebreus 13, versículo 8, a Bíblia fala: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Né? Numa conversa com o Nino que eu tive essa semana, uma das perguntas que ele fez, eu estava compartilhando com ele sobre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Né? As pessoas, muitos, acham que tem diferença. Parece que no Novo Testamento Deus se tornou mais tranquilão, né? Que parece que no Novo Testamento Deus se tornou mais manso e que antes não era. Né? E eu quero dizer para vocês que ele não muda. Uma das características de Deus é que ele é imutável. E o mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Velho Testamento. Tá? Aquele Deus lá do olho por olho, dente por dente, né, Nino, que nós conversamos, é o mesmo Deus de Ananias e Safira, que mentiram e foram consumidos. Tá? Então, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, sempre é o mesmo Deus. Tá? Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver, tá? O Deus que é o mesmo sempre. Tá? E o mesmo Deus que agiu no Velho Testamento, ele age no Novo Testamento. Eu estava falando com o Nino que a diferença é exatamente o quê? A diferença é que no Velho Testamento tinham 10 vagões de trem no trilho e você tinha que puxar, você tinha que carregar aqueles vagões no teu esforço. Você não conseguia mexer, você não conseguia nem fazer rodar um pouquinho, nem barulho fazia. E no Novo Testamento, tá? Se você for ver realmente, Deus coloca mais 90 vagões. São 100 vagões agora. Só que agora ele coloca uma locomotiva, tá? Que é Jesus. E você vai ali tranquilo, dentro da locomotiva, puxando os 100 vagões e apertando o apitozinho, né? Então, isso é a graça. Tá? Então, a diferença que faz, tá? É exatamente a graça de Deus sobre você. Tá? Lili, tá ligado o microfone aí, Lili? Liga aí, o microfone dela. De baixo aí tá. Lili tá ligado. Aí tá dando microfone. Ligou, beleza. Queridos, lá em Mateus 5, 20, fala o quê? Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, tá? Não entrarei no reino dos céus. Tá? Então nós temos que conhecer, né, o que é a justiça dos escribas e fariseus e o que é excederem muito essa justiça. E continua o texto falando, né? No Velho Testamento falava o quê? Né? Não matarás. Mas e agora? Eu, porém, vos digo, né, o quê? Qualquer um que chamar o irmão de tolo, tá? Então, olha só. Antes falava o quê? Né? Não adulterarás. Mas agora, eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura, tá? Então, queridos, a carga, tá, não foi retirada, a lei não foi retirada. Jesus falou que ele veio para cumprir a lei, não para remover a lei. Ele colocou até mais coisa. Eu, porém, vos digo. Está lá em Mateus 5, você pode ver depois. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o mesmo Deus, tá? Que é 100% amor, 100% bondade, 100% misericórdia, mas também o Deus que é 100% justiça, 100% juízo e 100%, tá, ira. Tá? E o Nino foi contando aí, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, tá? Mas, na realidade, tá, nós temos que enxergar Deus, tá, nos momentos, né, de alegria, nos momentos dos mimos que Ele nos dá e também nos momentos de aflição, no momento de sofrimento, de perseguição. Ele não nos prometeu uma jornada agradável, mas nos prometeu um final que vai valer a pena. Então, Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Amém? Isso é que uma das coisas que ele quer mostrar para nós. Tá? O mundo hoje
Tá numa degradação moral incrível, não só no mundo, mas dentro da igreja, inclusive. E Deus precisava intervir. Assim como ele interviu lá com o dilúvio, assim como ele interviu lá com a Torre de Babel. Nesse momento, Deus precisava fazer alguma coisa, queridos. Nós temos que entender isso, que Deus é Deus. E toda essa quarentena, tudo isso que ele está fazendo conosco, tá? Ele teve que intervir, porque em momentos na história, Deus precisou fazer isso, tá? Para nos trazer de volta para ele. Então, não perca esse momento. Não perca esse momento. Eu não sei se amanhã, tá, tudo vai melhorar e voltar ao normal. Que normal é esse também eu não sei. Eu não sei como é que vai ser a nossa vida daqui para frente. Mas eu também não sei se vai piorar, eu não sei. Tá? Eu não sei, porque segundo ponto que eu queria falar com vocês, tá, é que ele está no controle de tudo. Tá? Filipenses 4:6 fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, isso é que nós temos que olhar, isso que nós temos que ver, que é o que o Senhor está nos falando. Tá? Ele está no controle de tudo. Tudo está nas mãos dele. Tá? Nós precisamos entender, tá, que a ação dele agora, agindo Deus, quem impedirá? Então, se ele está abrindo portas, ninguém vai fechar. Se ele está fechando portas, ninguém vai abrir. Então, não luta com Deus e não luta com os teus pensamentos, tá? E com os pensamentos do maligno, que te fazem querer confrontar esse Deus que está no controle de tudo. Tá? Mas descansa nele. Não fica ansioso. O ansioso não é humilde. O ansioso atropela Deus. O ansioso quer resolver na força do seu braço. Não adianta, você não vai conseguir empurrar nenhum vagãozinho sequer. Você não vai conseguir puxar. Deixa a locomotiva levar. Quantos vagões forem. Ele está no controle. Não queira assumir. O que você tenta começar com o teu esforço próprio, você vai ter que manter no teu esforço próprio. Mas o que você começa no espírito, você consegue manter no espírito. Amém, querido? O terceiro ponto que Deus está falando hoje é que as profecias se cumprirão. Queridos, Deus ele tem falado para a gente muitas coisas. Deus tem falado sobre a questão dessa globalização aí, tá? O governo único que está sendo falado tanto aí. Se fosse falar disso 30 anos atrás, ninguém ia entender, ninguém ia acreditar como é que isso seria possível. E hoje a gente está vendo as coisas acontecendo. Tá? Isso faz parte da cronologia bíblica, para o fim dos tempos. Tá? Deus falando sobre essa globalização, sobre esse governo único. Já estamos falando na Organização Mundial de Saúde, fazer uma saúde única. E já está começando o Papa a falar que tem que ter um único governante de todo mundo. E coisas desse tipo. Vai acontecer, as profecias vão acontecer. Não tem como você fugir. A nossa esperança não pode estar em homem nenhum. Tá? A fome, as pestes, né, as pandemias, isso está lá escrito. Né? As profecias vão se cumprir, a reconstrução do templo lá em Israel, já está tudo preparado, já o terceiro templo que falam. Tá? Tudo isso vai acontecer. A guerra mundial, não tem como fugir. Vai ter uma grande guerra agora. Né? Fala de várias guerras que ainda vai ter para frente. Tá? Mas a guerra mundial está aí. Está chegando. Então, como é que você vai se preparar para isso? Hoje em dia ainda tem lá, a gente liga aí pro hortifruti aqui, ele traz caqui para gente, traz abacaxi, traz melancia, né? Tudo tranquilo, não sei, quando vier a terceira guerra mundial, como é que vai ser? Então, não se surpreenda, porque as profecias vão se cumprir. Deus está falando isso para a gente hoje. Tá? E da mesma maneira como o templo vai ser construído, ele vai ser destruído mais uma vez. A destruição do templo vai ter. A Bíblia fala de uma grande apostasia que vai vir no meio da igreja. Tá? O amor de muitos se esfriará, muitos abandonarão a fé. Tá? Então, as profecias vão se cumprir. Tá? Essa degradação moral que foi profetizada, que já está acontecendo, tá? Essa queda da Babilônia, tá? A presença do diabo na terra, tá? O evangelho pregado em toda a terra. Tá? Vai acontecer. Tudo isso vai acontecer em preparação para a vinda do Senhor, né? O iníquo, o falso profeta, né? A famosa trindade satânica, como Satanás gosta de imitar Jesus em tudo, isso vai acontecer. A 70ª semana de Daniel, né? As duas testemunhas, os 7 anos, né, da trindade satânica governando na terra, isso vai acontecer. Né? A perseguição da igreja, né? A grande tribulação, você imagina.
Se a gente já conhece tantas tribulações que já houve na história, você imagina como é que vai ser a grande tribulação. Lê lá Mateus 24, lê Lucas 21, para você entender, tá, o que é essa grande tribulação. Tá? Está por vir. Então as profecias vão se cumprir. Né? O escurecimento do sol e da lua, você imagina, sinais no céu, né? O que chama de perturbações cósmicas, vai acontecer. Tá? Mas assim também, como vai acontecer, tá, a segunda vinda do Senhor. Amém, queridos? O famoso Armagedon, uma outra guerra que vai vir. Né? Que Jesus vai destruir. Né? O iníquo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos. Aí você vê lá em Apocalipse tudo que está escrito lá, né? A mulher, o filho do dragão, o dragão e o filho do dragão, né? As duas testemunhas, a primeira ressurreição, né? Onde encontraremos com o Senhor, né? O arrebatamento da igreja, o famoso rapto da igreja, a ira de Deus aqui sendo manifesta, né? Para os que permanecerem aqui na terra, as 7 trombetas, os 7 flagelos, e lá nós, né? As bodas do Cordeiro, junto com o Senhor, esperando tudo isso acontecer, para ser estabelecido, então, o governo milenar de Cristo, né? A Nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra, né? O rio e a árvore da vida ali de Apocalipse, tá? Como é que nós seremos sustentados pelo Senhor nessa situação toda, né? Satanás preso por nesses 1000 anos, a expiação de Israel, tudo isso vai acontecer, o trono branco de Deus, né? O Satanás vai ser solto por um período, aí vem a outra guerra, Gog e Magog, né? Uma guerra que vai vir Satanás e alguns que ele conseguia aliaçar, como é que chama? Que ele consegue trazer junto ali, né? Para poder guerrear contra Jesus, né? E depois, então, no final, então, a segunda ressurreição e, finalmente, o juízo final, o juízo eterno, o tribunal de Cristo e, definitivamente, o lago de fogo, que é a segunda morte, e a eternidade com Jesus, né? Então, as profecias, elas vão se cumprir. Amém, amado? Em quarto lugar, a igreja precisa se preparar. A igreja precisa se preparar. Mateus 24, 44 fala: assim vós também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Queridos, então nós temos que entender, tá, que o nosso papel agora é nos preparar. Não adianta ficar sonhando. Até as nossas orações. Tá? Como é que você está orando? Será que você está orando para Deus, Senhor, que acabe esse negócio logo, que a gente volte a nos reunir, que a gente volte a abraçar, que a gente volte a trabalhar, que a gente volte... Porque eu não sei por que você está orando. E se piorar o negócio? Eu não sei quanto tempo. Aí vem as conspirações, né? A gente fica brigando aí, né, politicamente falando, quem apoia um, quem apoia outro. Gente, não resolve nada. Até as suas orações você tem que saber, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Né? Senhor, prepara a tua igreja, né, para viver nos últimos dias. Mas, Osias, lá na frente estão dizendo que nós não vamos poder comprar e vender. Como é que vai ser isso? A marca da besta. Gente, olha só, se você não puder comprar e vender, de duas coisas podem acontecer. Uma, ele vai ter que mandar o maná do céu. Tá? De algum jeito, ele vai mandar o maná do céu e vai te sustentar. Ou então, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer você não precisar comer, nem comprar, nem vender, e você vai sobreviver. Não sei como, mas você vai. Tá? Então, você tem que crer que Deus vai providenciar alguma coisa. Do que ele vai providenciar, eu não sei. Não vai ser do teu jeito. Não adianta orar a tua oração. Porque a oração que funciona é a que é concordante com o que Deus quer. Amém, meus amados? Bem, em quinto lugar, então, tá? Acho que vai dar para a gente fechar tudo, que eu estou passando bem rápido aí, mas depois a gente vai pontuar esses pontos todos melhor. Tá? Quinto lugar, justiça e paz só em Jesus. Tá? Romanos 14, versículo 17 fala: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, olha só, durante toda a história, Deus já deu oportunidade para o homem entender que homem nenhum resolve nada. Os negros já dominaram o mundo, tá? Através dos mouros. Tá? Os orientais já dominaram o mundo. Os brancos já dominaram o mundo. Tá? Toda a raça que você imaginar, todo tipo de homem que você imaginar, tá? Já dominou
o mundo. Os romanos, né? Você faz uma história aí dos grandes impérios, tá? E você vai ver, tá, que todos eles vieram querendo dominar o mundo com suas ideias, com suas culturas, tá, com as suas convicções. E, meus amados, o que é que nós temos hoje, de fato? Nenhum deles resolveu nada. Deus vai mostrar isso claramente no final. Como ele deu chance para mostrar que todo homem, de todo tipo, tá, já tentou de tudo. E ninguém conseguiu. Nenhum homem, querido. Só Jesus, tá, é capaz de trazer a paz e a justiça. O sexto ponto é esse. Homem algum resolverá. Sexto ponto que Deus está falando hoje. Homem algum resolverá. Está provado. Não fica, tá, brigando por homens, porque homem nenhum resolverá. A única paz e justiça que você vai ver, tá, vai ser quando Jesus reinar. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguarde que isso seja o que motiva a tua vida, que te faz realmente saltitar. Não adianta. Não é um partido político, não é homem nenhum que vai. É claro que nós temos as nossas autoridades, nós temos que orar por elas, nós temos que apoiar, não podemos falar mal das autoridades. É óbvio e evidente, tá, que se hoje, tá, no nosso país tem um presidente, nós temos que apoiar o presidente. Não adianta ficar contra. Aí o diabo fica jogando coisas, né, contra, e sai um, e sai outro, e vamos brigar. A gente parece que a gente fica gastando nossas energias, brigando uns com os outros, brigando com as famílias, tá, e ouvindo as mentiras da mídia, e fazendo opiniões totalmente contrárias. Eu fico triste, às vezes, de ouvir algumas pessoas emitir opiniões que eu vejo que não está, onde é que está Deus nisso. Ah, porque eu li, porque eu vi a entrevista de fulano, eu vi a entrevista de ciclano. Tá? Não tire suas próprias conclusões. Entenda, querido, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? E a promessa do Senhor é lá na frente. Tá? Homem algum resolverá. Tira a tua confiança. Maldito homem que confia no homem. Nós temos que confiar que o Senhor está traçando já o caminho. Ele já está assim, ó. Eu estou aqui, né? Deitadão, sentadão no sofazão aqui, mas eu estou aqui, ó. Falando com vocês aqui, ó. Sem apoio nenhum nas minhas costas. Deus já está assim. Jesus está assim, sentado. Ó. Jesus está sentado no trono assim, ó. De prontidão. Vai tocar a trombeta e ele já está pronto. Então, esse é o momento agora da igreja entender, tá? Que a gente não pode ficar nos ocupando, tá, com o que a mídia, com o que o homem tenta fazer nós nos ocuparmos. Mas nós temos que olhar para Jesus, né? E Lucas 21, 28 fala o quê? Quando vides essas coisas acontecer, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Amém, meus amados? Então, esse que tem que ser o nosso coração. Tá? E em sétimo lugar e último, para terminar por hoje, tá? Deus está falando da nossa vitória é certa. Nossa vitória é certa. 1 João 5, versículo 4 fala, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, meus amados, a fé é um músculo. Você precisa desenvolver. Você encontra com uma pessoa, essa pessoa ela quer o quê? Ela quer orar pelo cego para ver, ela quer orar para o morto ressuscitar. Tá? Como é que começa? Vai orar aqui pela dor de cabeça. Ah, mas é uma coisa tão simples. O pessoal, é muito fácil. Eu quero ver curar o coronavírus. Né? Você curar o coronavírus de uma pessoa, você tem que começar a orar aqui para a perna crescer, para o braço crescer, para a coluna endireitar, né? Para uma gripe passar. Fé é um músculo e os dons também. O dom de curar também é um músculo. Nós temos que exercitar. Tá? E nós temos que nos treinar para isso, porque a nossa vitória é certa. Tá? A gente vai viver aqui, não sei como, então a sua fé tem que ser exercitada. E eu quero declarar para os irmãos hoje esse dom de fé, de crer em tudo isso que nós estamos falando. Que essa seja a nossa esperança. E a Bíblia fala o quê? Eu quero trazer a memória só que pode me dar esperança. E a nossa esperança está nisso tudo, queridos. Que é o que Deus está nos falando hoje. Vamos rever aqui rapidamente. Primeiro ponto, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Segundo ponto, ele está no controle de tudo. Terceiro ponto, as profecias se cumprirão. Quarto ponto, a igreja precisa se preparar. Quinto ponto, justiça e paz só em Jesus. Sexto ponto, homem algum resolverá.
E sétimo ponto, nossa vitória é certa. Animemo-nos com essas palavras, né, e que isso seja algo que vai encher o nosso coração, independente do que vai acontecer, independente das tramas, né, do comunista, dos esquerdistas, independente das injustiças, independente das traições, independente das decepções que temos com os homens, nós temos que olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Isso que ele está chamando a igreja hoje, para você chorar, para você ir aos pés dele. Como o Nino falou, da toda a sua experiência, aprender a depender de Deus, a ser manso e humilde, ser parecido com Jesus em tudo. Perdoar como Jesus, pregar como Jesus, servir como Jesus, ser santo como Jesus, ser manso e humilde como Jesus, amar como Jesus. Esse é o evangelho, as boas novas que Jesus nos trouxe. Tá? As boas novas não é lá um céu futuro. É a vida eterna aqui e agora. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, seu Filho, que ele nos enviou. Para quê? Para que a gente tivesse ele vivendo dentro de nós, nos capacitando para ser santo como ele é santo, irrepreensível como ele é irrepreensível. Amém, amados? Oremos, então? Oremos? Quem pode orar por mim aí, então? Quem pode orar por essa palavra para que penetre nos corações?